perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador. Amados irmãos, amadas irmãs, queridos ouvintes, quero vos saudar mais uma vez com a paz do Senhor. Desejar bem-vindo a cada um dos irmãos, dos ouvintes. Estamos aqui para prosseguirmos a nossa caminhada pela palavra de Deus. Hoje iremos ler o penúltimo capítulo aqui do livro de Esther, capítulo de número 9. Abra comigo a sua Bíblia mais uma vez para lermos juntos mais essa porção da palavra do nosso Deus. Versículo 1: E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar. No dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Verso 2: Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Verso 3: E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Verso 4: Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Verso 5: Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. Verso 6: E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens. Verso 7: Como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata. Verso 8: E a Porata, e a Dalia, e a Aridata. Verso 9: E a Farmasta, e Arizai, e Aridai, e a Vaizata. Verso 10: Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Verso 11: No mesmo dia, veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. Verso 12: E disse o rei à rainha Esther: Na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Verso 13: Então disse Esther: Se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Verso 14: Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Verso 15: E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Verso 16: Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se pôr em defesa da sua vida e tiveram repouso dos seus inimigos e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Verso 17: Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquete e de alegria. Verso 18:
Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Verso 19. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de folguedo e de mandarem presentes uns aos outros. Verso 20. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Verso 21. Ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Verso 22. Como os dias em que os judeus tiveram repouso de seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Verso 23. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Verso 24. Porque Amã, filho de Amedata, o agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Verso 25. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Verso 26. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Verso 27. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles e segundo o seu tempo determinado, todos os anos. Verso 28. E que esses dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Verso 29. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. Verso 30. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade. Verso 31. Para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Verso 32. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-se num livro. Então senti amor glorioso em Cristo, meu Senhor. Sua vida deu por mim um pecador. Enquanto aqui viver irá no céu, pra sempre cantarei e sempre adorarei, louvarei o amor que é seu. Que verdade tão grandiosa. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo 9 de Ester, o penúltimo capítulo. Para a nossa meditação nesse dia,
eu quero reler o verso 1. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Louvarei o amor que é seu, pra sempre cantarei e sempre adorarei. Amados irmãos, queridos ouvintes, finalmente o 13º dia do mês de Adar havia chegado. Este era o dia que caíra em sorte a Amã para a destruição de todos os judeus. Porém, conforme a nova determinação do rei Assuero, atendendo aos rogos de Ester e Mardoqueu, os judeus puderam se reunir e se defenderem de seus inimigos e matar todos aqueles que se levantassem contra eles. Assim, aquele dia, que seria um dia de desespero, de desgraça para os judeus, se transformou em dias de vitória e de exaltação para o povo de Deus, pois puderam se defender ou defender suas vidas e suas famílias e exterminar também com seus aborrecedores. Os 2 dias que se seguiram, dias 14 e 15 do mês de Adar, foram transformados em dias de festa que receberia o nome de Festa de Purim, ou seja, se tornou dia de festa, de alegria, em comemoração do livramento dos judeus do diabólico plano de Amã, que visava o extermínio do povo judeu. Amado irmão e irmã, quero lhe dizer nesse dia que o inimigo de sua alma também tem feito planos terríveis para ver o seu fim, a sua derrota, a sua vergonha. Mas o inimigo se esqueceu de que você tem um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Dessa forma, o diabo será envergonhado mais uma vez. Essa luta, essa prova não vai lhe matar. O dia em que o inimigo marcou no seu calendário maligno para ser o dia da sua ruína, será o dia que Deus vai lhe exaltar. Esse dia está chegando. No livro de Ester, não lemos o nome de Deus nem uma só vez, porém o seu agir está no livro todo. Da mesma forma, talvez Deus esteja em silêncio para com você. Talvez você se sinta sozinho, desamparado ou desamparada, mas saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus pode até estar em silêncio enquanto você enfrenta este mar bravio, porém Ele está trabalhando em seu favor enquanto você nele espera, conforme Isaías 64, versículo 4. Dessa forma, o dia da sua vitória está marcado no calendário do Senhor. Aleluia! E como ocorreu aos judeus, você também fará festa. Será dias de folguedos para você. Você fará cultos de ação de graças. Esses dias de gemido, tristeza e aflição se transformarão em dias de regozijo e de louvores a Deus. Assim, você verá a glória de Deus e o nome do Senhor Jesus será glorificado em sua vida. Receba essa palavra da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é contigo, eu sei, tu não estás só. Não conte tua história a ninguém, só conte tua história a Jesus. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar por mais esse dia que o Senhor nos dá, por mais esse capítulo que lemos da tua palavra. Pai querido, quero pedir, Senhor,
que o Senhor possa visitar nesse momento o teu servo, a tua serva, que como os judeus, Senhor, também estão passando por um período, um momento de humilhação, Senhor, de guerra renhida, de ameaça, Senhor. Teu filho, a tua filha, que está passando por um vale escuro, mas que nesse dia, Senhor, o Senhor possa colocar paz no coração do teu servo e da tua filha, pois aquilo que o inimigo pensou e planejou a respeito dele, a respeito da tua serva, não irá se cumprir, porque o Senhor já determinou o dia da vitória do teu filho. Abrace ele, Senhor, abraça a tua filha agora e renova a sua fé e a sua esperança, em nome daquele que vive e reina para sempre, em nome do Senhor Jesus. Igreja velha, que saudade imensa daquele tempo que bem longe vai, quando você existia aqui. Recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, que saudade imensa daqueles dias. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Eu espero você amanhã, quando estaremos terminando mais um livro da Bíblia Sagrada, concluindo mais uma etapa da nossa caminhada. Estaremos lendo o capítulo 10 aqui do livro de Esther. Estaremos então concluindo não só mais um livro, mas estaremos também concluindo mais um conjunto de livros do Velho Testamento. Nós lemos o primeiro conjunto, que foi os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco. E estaremos terminando amanhã o segundo grupo de livros pelos quais o Velho Testamento se divide. Estaremos terminando amanhã os livros históricos, que começou com Josué, começaram com Josué e terminam justamente aqui no livro de Esther. E depois estaremos já começando o terceiro grupo de livros do Velho Testamento, que são os livros poéticos, que são constituídos pelos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Amém? Então espero você amanhã, que Deus lhe dê um dia de paz na presença do Senhor. Aleluia. Você não morreu. Dentro de mim você vive.